Como eu faria uma carteira de investimentos com menos de 50 mil reais, visando a minha liberdade financeira se eu estivesse começando a investir hoje? É importante ressaltar que esse vídeo aqui ele não é uma recomendação de investimentos. Esse vídeo aqui ele retrata a minha opinião com base no meu perfil, considerando que eu estivesse começando hoje a investir e como que eu faria então essa carteira com menos de 50 mil reais, visando a minha liberdade financeira. Meu nome é Ricardo Hoffa, sou consultor de investimentos e aqui nesse canal eu trago conteúdos para você aumentar a sua rentabilidade nos investimentos, investindo com segurança, focando ainda na sua liberdade financeira. Se esse conteúdo faz sentido para você, já aproveita, se inscreve no canal e deixa seu joinha. Então vamos lá, direto ao ponto. Como que eu faria a estrutura de uma carteira, visando liberdade financeira e considerando que eu tivesse menos que 50 mil reais para começar? Primeiro de tudo, o que eu faria? Primeiro ponto é, eu montaria uma reserva de emergência, independente do perfil, você precisa ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai deixar investido ali, você vai deixar guardado, digamos assim, caso acontecer um imprevisto. Então, eventualmente, deu algum imprevisto, perdeu o emprego, perdeu a renda, bateu o carro, sei lá, qualquer complicação que aconteceu, você tem um dinheiro ali que está disponível a qualquer momento para você utilizar e resolver aquele problema. Isso é uma reserva de emergência. Todo investidor precisa ter uma reserva de emergência e a reserva de emergência é o primeiro objetivo de cada investidor e, consequentemente, ele deve ser o primeiro investimento de cada investidor. Então, aqui, independente do meu perfil, como eu já falei, eu montaria minha reserva de emergência. Quanto que eu colocaria nessa reserva de emergência? Eu colocaria um valor de 10 mil reais, 10k. Para quem não sabe, no mercado financeiro, sempre que você encontrar um número seguido da letra K, significa mil reais, milhares, né? Então 10k é 10 mil reais, 100 mil é 100k, no caso 500k, 500 mil reais. O K, ele representa mil. Então 1000k é 1 milhão? Não, daí não tem o 1000k, seria um M de 1 milhão, tá? Isso é fato de curiosidade mesmo. Então, aqui eu montaria minha reserva de emergência e colocaria nessa reserva de emergência 10 mil reais. A partir disso, eu partiria para outros 2 investimentos apenas, porém diversificados, para que realmente eu tivesse melhor retorno de longo prazo. Quais que seriam esses 2 investimentos, Ricardo? Depois que eu formasse esses 10 mil, até eu chegar nos 50 mil, eu iria colocar exatamente 50% em cada um desses investimentos. Iria mantendo um equilíbrio. Então, se eu já tivesse com 15, colocaria 2,5 para cada. Se eu já tivesse com 30, colocaria 10 aqui, 10 ali, sempre colocando o que exceder os 10 mil reais, já que eu tenho acumulado, nesses 2 até chegar a 50 mil. Quando chegasse em 50 mil, essa carteira ela iria ganhar um outro investimento também. E quais seriam, então, esses 2 investimentos visando liberdade financeira? Aqui eu preciso deixar claro que essa estrutura que eu vou colocar aqui é de acordo com um perfil moderado. Se o perfil fosse arrojado, talvez a gente poderia ter um pouquinho mais aqui, nessa segunda caixinha que eu já vou falar o investimento. E se o perfil fosse conservador, talvez teria um pouco menos nessa caixinha de baixo e mais na caixinha de cima. Na caixinha de cima, eu colocaria um investimento chamado CDB. CDB pré-fixado é aquele que tem taxa fixa, né? Uma taxa fixa no momento da aplicação. E essa taxa fixa, ela teria que ser de no mínimo 12% ao ano. Se a taxa fosse abaixo de 12% ao ano, eu não compraria. Então, reserva de emergência 10 mil, metade aqui no CDB pré-fixado de 12% ao ano. Só que aqui eu iria utilizar uma das estratégias que eu ensino dentro da nossa mentoria, que são estratégias para você acelerar a sua rentabilidade. E qual seria essa estratégia? Nós temos 9 estratégias que nós trabalhamos na mentoria, mas neste caso eu usaria apenas uma, que é adquirir CDB pré-fixado através do mercado secundário. Por quê? Porque o mercado secundário, ele permite que você compre opções de CDB pré-fixado com taxas maiores do que os CDBs tradicionais, do que os CDBs normais.
um ativo que é o mesmo emissor, a mesma garantia, as mesmas características, mas com uma taxa maior, porque ele está sendo negociado no mercado secundário. Então aqui, metade eu colocaria nesse CDB pré-fixado, acima de 12%, adquirido através de mercado secundário. Um exemplo, aqui no mercado secundário é comum encontrarmos opções pagando 14%, 15%, 16% ao ano ou até mais do que isso. Eu vou colocar, inclusive, aqui no lado, um print de alguns dos CDBs que alguns de alunos nossos da mentoria já compraram e mandaram pra gente. Dá uma olhada nesses lados aqui. Também vou colocar desse lado aqui, CDBs que eu tenho na minha própria carteira, que é CDB pré-fixado, com essas referidas taxas. Ou seja, são taxas maiores do que a mínima por conta do momento de mercado e por conta da estratégia de mercado secundário. Beleza, Ricardo, mas por que o CDB pré-fixado especificamente? Pelo seguinte, existem dados, Existem dados que mostram a diferença entre narrativas e fatos. E muita gente acredita que um CDB pré-fixado, com taxa de 12% ao ano, o que se fosse fazer uma divisão simples daria 1% ao mês, é algo que é baixo ou parece ser muito pouco, mas dá uma olhada no que é um CDB de 12% ao ano quando a gente pega um período de 20 anos. Eu vou colocar aqui na tela, tá vendo essa tela? Aqui na tela a gente mostra a rentabilidade do Ibovespa, da Bolsa de Valores, dos últimos 20 anos. E logo abaixo nós temos a rentabilidade de um CDB pré-fixado de 12% ao ano. Olha o quanto de rentabilidade a mais comparado à Bolsa de Valores. Ou seja, mesmo numa renda fixa, mesmo num CDB, a gente pode ter uma rentabilidade muito maior, Só que como eu te mostrei, aqui nós temos essa carteira já e temos opções no mercado pagando mais, 14%, 15%, 16% ao ano. Agora, olha esse mesmo estudo, vou colocar aqui na tela de novo. Olha esse mesmo estudo considerando um CDB de 14% ao ano no período de 20 anos. Olha o quanto de rentabilidade comparado à Bolsa de Valores no mesmo período, mais do que o dobro. Ou seja, a renda fixa, quando investida com inteligência, pode acelerar em muito a sua rentabilidade também, até mais do que a própria Bolsa de Valores. Beleza, Ricardo? E qual que é o segundo investimento que nós vamos colocar nessa carteira aqui? O segundo investimento, eu iria fazer o seguinte. Aqui eu teria duas formas. Eu poderia usar uma corretora no Brasil para fazer isso, ou uma corretora no exterior. O investimento final seria o mesmo, só que eu tenho duas formas de fazer ele. Qual investimento seria? Eu iria investir nas 500 maiores empresas americanas em dólar. E isso eu posso fazer de duas maneiras bem simples, tá? Para eu fazer isso através de uma corretora aqui no Brasil, eu deveria comprar um ativo chamado IVVB11, vou colocar ele aqui. IVVB11, um ETF aqui no Brasil. Que aí eu iria ficar exposto às 500 maiores empresas americanas em dólar. Mas eu também posso fazer isso abrindo uma conta no exterior e comprando um ETF chamado SPY, que ele vai refletir as 500 maiores empresas americanas. Então, ou eu compro em reais um ativo que reflete as empresas americanas em dólar, ou eu transfiro o meu dinheiro para dólar e depois eu compro o ETF das 500 maiores empresas americanas. No final, é a mesma coisa em termos de resultado. Mas qual das duas opções eu utilizaria? Eu, particularmente, utilizaria essa daqui. Abriria a conta no exterior, transfere de reais para dólares e compra o SPY, porque aí eu teria parte do meu dinheiro já no exterior em um investimento lá fora. Aqui você pode fazer isso através de várias formas. Você pode, por exemplo, abrir conta na corretora que você já investe, você pode utilizar a parte da corretora internacional também, ou você pode utilizar uma outra plataforma. Exemplo, Você pode utilizar a Nomad para fazer isso. Você pode utilizar o C6 Bank para fazer isso, abrir a conta internacional. XP, BTG, Banco Inter, a Avenue, são várias opções que você tem para fazer isso. Inclusive, a Nomad, ela tem um programa bem legal. A Nomad, quando você abre conta internacional, e aí você faz a primeira remessa de reais para dólares,
você pode ganhar até $40 de cashback. Inclusive, para você abrir a sua conta na Nomad, que não tem custo nenhum, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, você pode abrir a sua conta lá e fazendo uma transferência de reais para dólares, você pode, em até 15 dias após a abertura, você pode ganhar até $40 de cashback, tá? Limitado aí a 2% da quantidade do volume que você enviar de reais para dólares também. Eu coloquei aqui, vou deixar na descrição do vídeo o link explicando mais detalhes também, e nesse link você pode abrir a sua conta, tá? Então, e através da corretora Nomad, né, você pode utilizar para fazer compra de investimentos no exterior e também você pode utilizar cartão de débito em dólar e tudo mais. Mas basicamente a carteira que eu faria se eu tivesse começando hoje com menos de 50 mil reais visando a minha liberdade financeira, seria exatamente isso. Uma reserva de emergência de 10 mil reais, onde eu colocaria esse dinheiro ou em Tesouro Selic ou num CDB com liquidez diária. Aqui no final desse vídeo eu vou deixar um outro vídeo explicando sobre quem rende mais, Tesouro Selic ou CDB com 100% de liquidez diária. Vou deixar esse vídeo, tá? Então aqui teria duas opções. Colocaria metade CDB pré-fixado com no mínimo de 12% ao ano, usando a estratégia de mercado secundário, e aqui eu colocaria um ETF que replicasse as 500 maiores empresas americanas em dólar. Você pode fazer isso no Brasil através do IVVB11, ou você pode fazer isso com uma conta no exterior através do SPY, entre vários outros ETFs que fazem a mesma coisa, né? Existem vários ETFs que replicam o mesmo indicador, certo? São opções que você pode considerar. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de carteira, isso aqui é minha opinião em relação ao que eu faria num caso desse, e qualquer investimento que você for fazer, é muito importante que você leia como funciona o investimento, entenda os detalhes em relação àquele investimento, para que quando você for tomar uma decisão, você esteja ciente, né, do que você está fazendo de maneira correta, pelo menos, né? Esse é o grande objetivo. E se precisar da minha ajuda, pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dificuldade, enfim, que eu estou aí à disposição para te responder, para te ajudar também. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, fez sentido para você, né, já aproveita, deixa o seu joinha e manda esse vídeo para algum amigo conhecido para ele aprender, para ele ter acesso a esse vídeo aqui também. Eu vou ficando por aqui. E na sequência aqui no final eu vou deixar o vídeo sobre quem rende mais, Tesouro Selic ou 100% do CDI. Até o próximo vídeo.